O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João convocou 2 de seus discípulos e mandou-os perguntar ao Senhor: És tu aquele que há de vir, ou devemos esperar outro? Eles foram ter com Jesus e disseram: João Batista nos mandou a ti para perguntar: És tu aquele que há de vir, ou devemos esperar outro? Nessa mesma hora, Jesus curou de doenças, enfermidades e espíritos malignos a muitas pessoas e fez muitos cegos recuperarem a vista. Então Jesus lhes respondeu: Ide contar a João o que vistes e ouvistes. Os cegos recuperam a vista, os paralíticos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e a boa nova é anunciada aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por causa de mim. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por favor. Vocês que nos acompanham pela TV Horizonte, Rádio América, também pela retransmissora Educar de Ponte Nova e região, você que nos acompanha pelo nosso canal no YouTube, Mãe Piedade, vocês que estão aqui, nossos funcionários, servidores e também aqueles que vêm nos visitar, sejam muito bem-vindos. Você que é membro da família dos devotos, desde já o nosso agradecimento, porque você nos ajuda a manter o nosso caminho de anúncio do Evangelho. E o nosso convite àqueles que ainda não são dessa família, a unirem-se a nós e nos ajudarem a continuar no nosso compromisso de proclamar a palavra, de cuidar daqueles que precisam de um socorro imediato por uma ação social responsável e também preservar essa casa. Contamos com a sua participação, com a sua presença nessa família. Caríssimos, tendo ouvido Isaías, no seu itinerário de anúncio da palavra que é fonte de esperança, e tendo repetido das alturas orvalhem os céus, e das nuvens que chova a justiça, esse é o nosso mais profundo anseio, acredito eu. É o nosso mais profundo anseio desde muito tempo. Esperamos que a graça de nosso Deus, de algum modo, incida diretamente na nossa história particular. Os nossos questionamentos sobre tudo aquilo que implica de maldade, de tristeza, de ações dos seres humanos que contradizem justamente aquilo a qual nós fomos chamados, é um escândalo para todos nós. E por isso nós pedimos que os céus lá do alto derramem o orvalho, que chova das nuvens o justo esperado. De maneira muito simples, um pedido: Senhor, venha nosso socorro. Sabemos, aqueles todos que compreendem a dinâmica da fé cristã, que o Senhor já vem ao nosso encontro. Inclusive, acompanhando o itinerário espiritual desse tempo do Advento, juntamente com as reflexões conduzidas pelos nossos padres aqui no santuário e em todos os outros locais, mas especificamente aqueles que acompanham mais de perto, Padre Felipe Carvalho e também Padre Samuel, que conosco estão aqui neste santuário, vemos a necessidade de recobrar dentro de nossos corações: o Senhor veio ao nosso encontro, mas nós estamos num peregrinar pela história e Ele voltará. Mas até que Ele volte, nós ainda pedimos: Senhor, que a sua justiça nos seja um socorro, que a sua bondade venha ao nosso encontro e nos ajude a caminhar segundo a sua vontade. Entretanto, em determinadas circunstâncias, e não raras, parece realmente que tudo que é de escuridão e tudo que é fonte de temor cresce, nos assusta. Mais uma vez,
infelizmente, aquele que é mais evidente, não que seja o mais terrível, existem outros tantos terríveis por aí, mas o mais evidente, nós vemos o medo e o receio do que será de nós com a nova variante do coronavírus, os impasses desnecessários que vemos a respeito de protocolos de segurança que devem ser tomados para cuidar de todos nós nesse país, mas também vemos uma coisa terrível. E acredito eu, ser o mesmo sentimento, ou muito parecido o sentimento de João, que está preso, João Batista preso, provavelmente já sabendo do fim que terá, a morte. Ele na incerteza de dizer, mas tudo que fiz, tudo que anunciei, será que realmente valeu a pena? Será que eu não verei o justo vir ao nosso encontro? Será que eu não verei o sonho de nosso Deus se concretizar para todos nós? Será que, na verdade, ainda esperaremos o Salvador? Será que ainda demorará a intervenção de nosso Deus na história? O nosso sentimento não é quanto à intervenção de nosso Deus, porque enquanto a pergunta de João se dirige a Jesus e diz, és tu aquele que há de vir ou devemos esperar outro? Num sentimento de incerteza a respeito da sua missão, que pode não ter sido cumprida, não ver exatamente o Salvador chegar até nós, mas a nossa inquietação é, será que vale realmente a pena tudo o que fazemos? Será que realmente vale a pena esperar a ação de Deus na nossa história? Os homens parecem que conseguem complicar mais do que simplificar. Resoluções simples, frutos de um diálogo, poderiam ajudar com que nós tivéssemos um caminho muito mais tranquilo. E daí então nós vemos brigas na esfera judiciário, executivo, legislativo, e agora também no estado de Minas Gerais, uma outra querela que surge agora por questões políticas que colocam em risco todos nós. Ficamos como que num joguete entre o interesse de alguns e de outros. Vemos a violência crescendo de maneira tão assustadora, e daí então nós pensamos, não sei vocês, eu espero que não, mas algumas vezes a nossa cabeça parece dizer, será que realmente vale a pena? Será que não estamos perdendo tempo? Ou será que não perdemos o nosso tempo? Não nos desgastamos à toa, esperando alguma coisa que parece nunca chegar? A pergunta de João tem esse tom. É você o nosso esperado? Ou ainda temos que esperar mais? E ele sabia que ele não tinha mais tempo para esperar. E o inusitado, como é próprio do Evangelho, como é próprio de Jesus, mostrar sem dizer, fazer sem falar, ou simplesmente realizar. Aqueles que enxergarem, aqueles que estiverem atentos, entenderão. No entanto, que alguns pontos é isso que ele diz, né? Quem tem olhos para ver, veja. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A essa pergunta, Jesus, imediatamente, diz o Evangelho, começa a realizar todos os sinais que correspondiam à presença da intervenção de Deus na história. Os cegos recuperam a vista. Os surdos escutam. Os leprosos são purificados. Os aleijados andam. Os mortos ressuscitam. E o principal, a boa nova, o Evangelho, é anunciado aos pobres.
E aqui, ao contrário do que se pensa, o evangelho anunciado aos pobres tem uma seguinte conotação que é belíssima. Temos aqui o Rony e a Érica que nos ajudam aqui no suporte no ambulatório. E lá ao fundo nós temos vocês que vieram visitar o santuário. A imagem dos pobres significa aqueles que são os últimos da fila. Aqueles que estão lá no fundo. E se eu falo para que eles escutem, significa que vocês também vão escutar, estão aqui à frente. E muito interessante, aqueles que estão perto escutam muito mais do que aqueles que estão ao fundo. E aí a dinâmica do evangelho fica expressa. Às vezes aqueles que estão mais perto não escutam tão bem como aqueles que estão no último lugar e estão atentos. Mas se escutarmos, entenderemos exatamente o que Jesus diz, sem falar. Fale a João o que vocês estão vendo. Fale a João o que está acontecendo. Fale a João não do que vou fazer, mas do que já estou a realizar. E ele entenderá. Porque daí então, o medo do coração, seja de João e o nosso, se estivermos bem atentos, saberemos que a intervenção e a ação de Deus na nossa história começa agora, nesse momento, se estivermos escutando, se estivermos atentos. E saberemos que o medo, a angústia, a tristeza podem até ser grandes demais. E digo a vocês, há momentos em que ela pode parecer dilacerar o peito, arrancar o coração, fazer com que tudo perca o sentido. Porém, se estivermos a escutar, tudo toma uma nova forma. A diferença é o que escutar e a quem escutar. João pode escutar e ter dentro de seu coração o anseio de, parece que realmente, toda a angústia e tudo parece estar perdido. Isso pode tomar eco, pode criar forma dentro de nosso coração, no mais profundo de nós, e fazer com que desesperançados entremos numa dinâmica de autodestruição e de destruição do que está ao nosso redor, de perder o controle. Entretanto, se ainda que todas essas vozes gritem, e se estivermos atentos às vozes que são realmente necessárias, identificaremos no meio de todos os vozerios que estão ao nosso redor, a voz que precisa realmente ser escutada. É como quando, no meio de uma grande multidão, as pessoas podem estar falando, mas nós identificamos aquela voz conhecida que nos busca, e então sabemos exatamente parar e observar aonde essa voz está. Na história de todos nós, essa voz pode ser a voz do nosso Salvador. Como às vezes pode ser a voz de um filho, às vezes pode ser a voz da mãe, às vezes pode ser a voz de alguém que nos ama e que identificamos a voz no meio de tantas outras, porque estamos atentos e à procura. Da mesma forma, podemos agora, atentos, pararmos para escutar a voz de nosso Deus, escutá-la e perceber quantas ações, dentro de tantas circunstâncias tristes, que podem até parecer tenebrosas, assustadoras, quantas não parecem realmente ter força, mas se escutarmos bem, perceberemos as ações do mesmo Senhor que, ao longo da história, nos faz vencer estágio por estágio, passo a passo, circunstância por circunstância, até que, por fim, possamos olhar para trás e dizer, realmente quem nos conduziu foi aquele a quem nós buscamos de todo o coração e está conosco. Mais uma vez, o nosso pedido pode ser, das alturas orvalhem os céus, e que chova das nuvens o justo Salvador.
Podemos continuar a pedir isso, mas é necessário estarmos muito atentos para percebermos que Ele já está no nosso meio e que a nossa espera por Ele seja capaz de fazer os nossos ouvidos e o nosso coração tão atento que, ainda que muita escuridão esteja à nossa volta, ela não seja maior do que a nossa esperança. E a nossa esperança não é uma ideia de um dia alguma coisa que irá acontecer, mas é a certeza de alguém que já está conosco. Portanto, a mesma coisa é dita para nós. Olhe ao seu redor e veja o que o Senhor já realiza no nosso caminhar. A quem nós damos a atenção? Àquele desespero, aquelas escuridões que parecem nos envolver, ou ao fato da ação tão maravilhosa, singela e discreta do nosso Deus, que está junto de nós? Depende simplesmente qual terá maior atenção de cada um de nós. Que o Senhor nosso Deus nos ajude e que sim, que todos nós possamos perceber, do último ao primeiro, os benefícios que Ele já realiza ao nosso favor. E estejamos comprometidos em fazer a sua vontade. Portanto, de pé, confiantes, apresentemos a nosso Deus nossas preces. A nossa